Olá pessoal, boa tarde. Vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá, continuando o nosso propósito de ler a Bíblia do início ao fim, que era para ser em família, agora é para família, né? Mudamos um pouco os planos aí, de acordo com quem quiser, né? No momento que quiser. E hoje, dia 25/5, né? De 2024, a gente vai ler, vamos fazer o vídeo de número 59. E a gente vai falar sobre a leitura do segundo livro de Reis, que vai de 1 a 25. Eu ouvi ele todinho, né? Agora eu estou ouvindo através do Cid Moreira, eu ouço ele todinho. Foram quase 4 horas, né? De vídeo, né? Onde ele vai falando todo Reis, né? E ali a gente vai tirando alguns códigos da Bíblia, né? E como a gente sempre fala de alguma coisa que vem à cabeça, eu tô aqui pensando agora no processo de ficar sozinho, né? Como que funciona isso. Eu tirei para ficar sozinho aqui na roça, né? Hoje, eu comigo mesmo, tentar entender algumas coisas que a gente está pensando por aí. E o quanto isso é importante, né? Até para a gente entender as loucuras da cabeça da gente e as possíveis necessidades ou não, né, que a gente cria, né, das pessoas, de estar, sei lá, associado a algo, ou se socializando, né, o tempo inteiro, né. Tem a vantagem, claro, de ficar sozinho, é ótimo, eu adoro ficar sozinho comigo mesmo, eu acho muito bom, mas também é muito bom se socializar e estar com os outros também, né, é necessário e fundamental para a gente também que o ser humano, ele é um bicho sociável, né? Ele não consegue ficar sozinho o tempo inteiro. Então, aproveitando os dois lados, né? Tanto a parte da socialização quanto a parte de ficar sozinho. Hoje eu tô curtindo sozinho aqui. Tô achando bom, mas sentindo falta também de socializar um pouco, né? Mas é isso aí. Vamos lá? O que a gente viu no segundo livro de Reis? O que foi as coisas que mais me marcaram aqui? Eu até escrevi algumas delas. Uma delas foi que o profeta Elias, né, aquela história de quando a coisa não me agrada, eu jogo uma maldição. Então ele joga maldições em quem vem contra ele. Fazendo isso muito rotineiramente ali e tal. As guerras toda hora também, guerra disso, guerra daquilo, um contra o outro e tal. Aí vem aquela história de que a Bíblia também pode ser pensada que foi tipo casos, né, que contam do que acontece na cabeça da gente, dessa briga, da necessidade de querer, do poder, de lutar por aquilo, está o tempo inteiro correndo na mente da gente. Então, vamos imaginar que isso não foi verdade, é só uma briga mental que acontece dentro da cabeça da gente para disputar o poder, eu quero aquilo ali era do outro, agora vai ser meu, né? Aquela coisa de herdar o do outro, de pegar o que é do outro, de pegar aquele lugar, ou de se posicionar ali, né? De ser o rei, o dominante daquilo. Então pode ser também, que é uma maneira de ver a Bíblia, né? De analisá-la, né? Ou também levar ao pé da letra, cada um faz o que achar melhor, né? Mas vamos lá. Então a gente vê aí, fala também sobre Eliseu, né? Que pede ao profeta Elias que quando ele partir desta vida para outra, né? Que dê para ele 2 vezes mais poder e mais coisas, que dê isso de herança para ele. E acaba que quando o profeta Elias vai, Eliseu assume e ele começa também, né? Quando ele sucede Elias, ele continua usando os poderes paranormais, né? Como Elias usava. Muito semelhante ao que ouvimos falar também de Jesus. Aquelas paranormalidades, aquelas coisas de... veio 50 soldados aí, o profeta Elias, no caso, falava, eu quero que chova fogos em vocês. Aí, de repente, vinha fogos e matava 50 soldados do céu. Pode ser um tiro de canhão, não sei se na época existia a prova e tal, mas um fogo e matava as pessoas ou não. Algo que acontecia ali, isso é só a fala da Bíblia, né? Do que está escrito lá em Reis, né? Fala muito também dessas partes de histórias, né, muito similares às outras que ouvimos na Bíblia, né, de milagres, de coisas do gênero, de que eu faço aparecer, de abrir caminho na água e tal. Detalhe, o Velho Testamento, que é o que a gente está vendo até agora, tudo o que se diz respeito a ele ali, essa parte antiga, até a parte, vamos dizer assim, que os judeus, né, estudaram muito e tal, quando você vê os percussores, próprio Jesus, os percussores dele também, eles também foram, vamos dizer, ensinados, né, por essa linha de raciocínio, esses contos, esses casos, tudo foram passados para ele, ou seja, eles são frutos disso.
Então, pelo que a gente ouve falar, não cheguei no Novo Testamento na Bíblia ainda, mas já vi vários pedaços do Novo Testamento, já li, já ouvi, e já comentaram comigo em igrejas e outras coisas, várias coisas do Novo Testamento. E a gente vê coisas muito similares também acontecendo ao Antigo Testamento, como multiplicar, por exemplo, aqui ela multiplica, tem um caso que multiplica o azeite, a pessoa está com um problema lá, que está passando necessidade, ela fala, não, põe o azeite, a gente vai e põe em várias vasilhas, que aí esse azeite vai se multiplicar. Assim como o milagre do pão que Jesus faz e tal. Então as histórias são muito similares a outras da Bíblia, então acontece aqui em Reis também, né? Histórias assim. Uma história que marcou muito aqui é a história das mães, que por não ter nada para comer, elas estavam em período de fome, faltava tudo, depois de uma guerra e tudo faltando. E elas, por não ter nada para comer, duas mães se propõem a comer os próprios filhos. E as duas combinam que vão comê-los, né, ao longo dos dias ali, os filhos delas. É cruel, não sei, mas prefiro pensar que é uma... sei lá, uma parábola, né, para mostrar, né, que às vezes as mães sacrificam os próprios filhos, né, para que elas sobrevivam, vamos dizer assim, que se mantenham. Aqui eles falam comer o próprio filho. E nessa história, as mães, né, por não ter nada para comer, elas comem o próprio filho e faz aquele acordo, ó, vamos juntar e nós vamos comer nossos filhos. E aí, beleza, sacrificam um filho e come ele, as duas comem o filho de uma. E depois a outra pulou no mato, fala, não vou matar meu filho. Ela simplesmente desistiu da ideia, na hora de comer o filho dela, ela não comeu e não deixou a outra comer também. Então a outra fica pé da vida, porque ela fez a parte dela, que eu não sei dessa parábola, quem, assim, com todo respeito, tá, gente? Mas assim, eu prefiro pensar que é uma parábola mesmo, que não tem nada disso, é só uma força de expressão comer o próprio filho, porque pra mim é muito forte isso. Mas elas, a que desistiu, né, depois na segunda parte, quando ela tinha que fazer o sacrifício dela, ela não quis, ela falou que não ia fazer isso. E aí a outra vai e reclama com o rei fica pé da vida, que você não podia ter feito isso, né, tipo, você enganou a sua colega ali e tal, e eu não sei quem tá mais errado. Mas resumo, pra mim é só uma parábola. Vamos lá. Outra coisa também são as histórias de vingança em nome de Deus. Sempre no ar, sempre vingança, que eu vou vingar em nome de Deus, eu vou vingar, e mata, e morre, e tal, e aquela lógica muito forte. Também prefiro pensar que são parábolas, apenas casos, assim, que são contados de pai para filha, aquilo vai criando uma verdade, do que pensar que isso é uma verdade, eu não sei se seria ou não. Mas tanto faz, tanto num caso como no outro, a lição fica, né? Que as vinganças e as mexidas, tudo sempre em nome de Deus, e cada um com o seu Deus, né? O Deus que acredita e desacreditando do Deus do outro, e por aí vai. Outra coisa muito forte também são as trapaças, né? As artimanhas que eles fazem, sempre muito na Bíblia mostra isso, as artimanhas, as trapaças, que as pessoas, a gente tá olhando ali, uns jacu ali no meio do mato, 2 jacu andando ali, lindo. Grande ali. Roça tendo essas coisas, né? Mas vamos lá. As trapaças que as pessoas fazem, né, para conseguir o poder, que lutam pelo poder, e eles acabam trapaceando e conseguindo as coisas através das artimanhas. Ali acontece muito na Bíblia, de tudo, de colegas, de líderes de exércitos, de irmãos, de filho com pai, de assim, uma coisa. Na Bíblia eu também prefiro acreditar que isso acontece também na cabeça das pessoas, mas não necessariamente nas guerras, mas acaba virando isso também, né? Se acontece na cabeça das pessoas, as pessoas fazem isso no dia normal, então é uma coisa meio comum, embora a gente não goste e tal, mas é passível disso, né? Principalmente as mulheres fazem muito ali, eles falam muito das mulheres, as artimanhas que elas usam e tal, os caras também, muitos caras ali falando ali e tal, falam, gente, muito sorrateiro e sempre, né? Meu Deus, credo, Deus me livre. E outra coisa também fala os casos, né, que falam muito da cidade de Samaria, falam muito da Síria, falam muito de Israel, juntamente com seus líderes, suas crenças, suas disputas, que coincidentemente, isso aqui está falando de 1000 anos antes de Cristo, a 600 anos antes de Cristo, né? O livro dos Reis está nesse período aí que se fala. Mas até hoje as guerras continuam nesse mesmo lugar, né? Ali tem um ar de guerra, de disputa, de não aceitação de algo, que vocês vão ver, eu vou vingar o meu pai, o outro, em nome de Deus, em nome de Alá, em nome, né? Sempre assim. Então, vai se arrastando até hoje essas pendengas aqui que a gente vê no livro.
Fala-se também repetidamente sobre os reis que deixavam as pessoas adorarem a outros deuses pagãos, já que a Bíblia ela vem do princípio do Deus monoteísta, né? O Deus de Abraão, o Deus de Israel, é o Deus interno, o Deus de Moisés. Então esse princípio monoteísta. Então ela fala sobre adorar a outros deuses e como que eles deixavam e não podiam. E fala repetidamente disso. Eles não poderiam ter adorado a outros deuses. E rei tal deixou, né, erradamente, ele deixou o povo adorar. E aí vem o sucessor daquele rei e deixa. E aí fala, agora esse rei aqui, agradando a Deus, não deixou e tal, por aí vai. Então, esses deuses pagãos que falam sobre incenso, sobre adoração a bezerros de ouro, ou seja, a matéria, o dinheiro, as coisas, a pessoa idolatrar as coisas, esquecer o Deus supremo, criador de tudo, né? O poder desse Deus. Desagradando assim ao Deus único, Deus de Israel, o Deus de Abraão, né? Deus de Moisés. E ele acabava adorando a deuses pagãos, a esse povo, né? Que não todo o povo, mas parte do povo. A deuses pagãos, né? Eles falam Deus Baal, né? Que é contra o que dizia as leis de Moisés. Deus Baal era o Deus que representava, por exemplo, as estrelas, o Deus que representava a matéria, que representava, sei lá, um incenso, uma idolatria a algo material, tipo um bezerro de ouro, uma estátua. Então ele falava, pô, é isso aí, né? E aí, por que adorar o Deus monoteísta e não o Deus? Até assim, eu trabalho para entender isso, é uma das coisas que eu venho estudando, qual que seria essa lógica entre essa diferença do Deus único, Deus monoteísta. Então, o Deus, vamos falar do Deus monoteísta. O Deus monoteísta que Moisés, pelo menos, pregava, na minha cabeça, na minha percepção, inclusive não precisa de acreditar nisso, tá? É minha a percepção. Se fizer sentido para vocês sigam parte ou o todo dela. Mas assim, que esse Deus que está em tudo, que é o Criador do céu e da terra, que tá em cima e que está embaixo, ele está dentro e está fora. Ele é o todo, ele é único, ele é uma energia única que controla tudo. Se ele é único, ele não pode estar fora, ele é o todo, ou seja, a gente é parte dele. Então, esse Deus que é vida, que é o momento presente, que é esse Deus aqui, que Moisés fala muito dele, acreditar nele, no potencial dele. E esse Deus está dentro de nós, assim como o reino de Deus está dentro de nós. E isso é que, pelo menos até onde eu sei, Moisés pregava, para buscar essa força, essa energia, tudo dentro da gente. E quando você vai para essa ilusão dos deuses pagãos, né? A ilusão do Deus pagão é aquele Deus que está aí fora, que eles buscam fora. E aí eu não estou fazendo nenhum juízo de valor e tal, estou explicando o meu entendimento a respeito disso. Então é aquele Deus que está na matéria, é o Deus que está na estátua, é o Deus que está, ou seja, terceirizando, tirando de si a força e a energia que conecta com você e passando para fora. Como se um objeto inanimado fosse fazer isso, fosse fazer essa conexão por você, uma estátua, um bezerro de ouro, né, como ele coloca ali, um incenso, uma fumaça, um sacrifício, você pegar um animal e matar ele ali, né, e tal, para que Deus olhe para você e tal. Então, assim, não sei, sinceramente eu não sei, é só uma observação minha. Hoje eu estou mais nessa lógica do monoteísta, desse todo abstrato que você não vê. A gente tem mania de transformar Deus numa figura humana, né? Quase igual um desenho de Papai Noel, alguma coisa assim, um senhor de idade que fica lá jogando raios, né? Castigando quem está fazendo errado e dando presentes para quem está fazendo certo. Eu não sei, tá? Eu não vejo assim. Para mim realmente ele é abstrato, ele não tem forma, ele é tudo que eu vejo aqui, é como se fosse esse universo inteiro. Para mim é ele, eu estou dentro dele, ele está dentro de mim. Então esse é o Deus que eu percebo hoje, tá, gente? Até hoje é esse que eu percebo. Ele não tem forma, ele não tem tal, então eu realmente eu lembro dele, eu posso lembrar dele através de imagens, desenhos e outras coisas, mas para mim ele não tem forma, seria só uma lembrança. Assim como você fala a palavra Deus, ou como você fala o universo, e eu lembro do todo, do tudo, e como isso tudo funciona, e eu fazendo parte do todo e o todo fazendo parte de mim, é que eu vejo esse Deus, tá? Não sei se eu fui claro na explicação, mas eu consigo entender essa visão, né, da Bíblia falando desse Deus dos pagãos, né, que ele reclamando que não pode ser assim, que por causa disso você vai sofrer as consequências e por isso você vai ter problemas e tal.
e as pessoas ali falam que vai morrer, que vai ter, tipo, várias, entre desgraças, né? A falta de graça ali, não vai ter aquelas graças que normalmente o mundo dá por causa disso, que terceiriza ali com outros reis, né? E o rei Josias, que é um dos reis, tem uma sequência de reis, são vários, ele vai falando, filho de não sei o que, filho de Abraão, filho de Jacob, uns nomes mais estranhos, vai falando, mas aí depois vem o rei Josias, lá no finalzinho do segundo livro de reis, chega Josias, né? E ele é um rei que faz uma limpa, ele faz uma limpa e fala, agradando ao Senhor, né? Fala que está agradando a Deus, ele faz uma limpa e tira todos os profetas pagões. Os profetas pregavam essas coisas e aí, tipo, tudo que não fazia sentido para ele tirava, matava esses profetas, né? Tirava, matava eles no altar, que ele dava sacrifício para os outros, eles matavam eles lá no mesmo altar, tirava todas as coisas, né? Profanava os templos deles, né? Profanar seria o quê? Destruir, mexer, estragar o templo do outro, né? Fazia isso, ou seja, peitava a crença do outro de uma maneira absurda, por cima. Não sei até onde isso é certo ou errado, também não quero fazer juízo de valor aqui, mas assim, imaginando que isso é uma parábola, né, um conto, que pode ser ou não um acontecimento verídico, mas aí passava por cima de tudo e retirou todos os médios e adivinhos de seu território, ou seja, médios, adivinhos não servia, era aquela conexão com o Deus, né, monoteísta de Moisés, esse Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra, né, que está em todos os lugares. Então ele falava que esse era o Deus e todo o resto não era. Para mim faz sentido, como eu já disse há pouco tempo atrás, com todo respeito a todos os outros que pensam o contrário, tá? E inclusive eu também mexo muito com isso, mas mais no sentido de simbologia, como eu já disse, os símbolos me lembram, né, e me conectam a esse aí, então me leva através da simbologia, a simbologia mexe com a gente. Por exemplo, se eu vou fazer um símbolo para vocês, se eu faço assim, você tem um símbolo. Se eu fizer o contrário disso, virado para baixo, você vai ter outra imaginação. Então, falo, ó, né? Você vai ter uma visão. Se eu falo isso ao contrário, você vai ter outra visão. Entendeu? Então, com o símbolo da mão, se eu mexo um dedo, eu falo algo. Se eu mexo o outro dedo, eu vou falar outro algo. Isso é só um símbolo, é uma simbologia, a gente, na psicanálise, é significado, significado, como que a pessoa leva aquilo para dentro da mente dela, como que ela vai aquilo. Então, nesse sentido de simbologias, sim, eu uso vários, né? Eu me aposto, né, de várias delas, com todo respeito, e falo, olha, isso que faz sentido para mim nesse sentido, e não no outro, vamos dizer, não no idolatrar bezerros de ouro, como ele falava ali, né? Porque eu estou muito assim, tentando entender essa parte da matéria e da não matéria, da riqueza e da não riqueza. E o que é riqueza? O que essa loucura humana de buscar as coisas, a lata, né, como se fosse o ouro ali, o ouro, a prata, a coisa, aquele metal. E aí você pega o metal e acha que o metal é a coisa, aqui um anel, isso aqui, eu vou disputar por isso, eu vou matar e vou morrer. Porque, cara, aquilo não é vida. Esse corpo aqui não é vida. As árvores ali não é vida, vida é o que tem dentro disso. Vida é o que está dentro disso. Então, dentro desse corpo tem uma vida. Mas se a vida some, o corpo continua, mas a vida não está lá. Ele vai continuar durante um certo tempo, ele continua ali, mas a vida não está lá. Mas a vida é o que está dentro dele. Então, essa vida é abstrata, essa vida está interligada com todo, com esse Deus que eu falei ali, né? Esse Deus monoteísta, o Criador do céu e da terra, que está de fora e está de dentro, essa lógica aí. Mas vamos lá. E seguindo também reis, né? No final de reis aqui vem o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Ele toma todo o império do Egito e de Judá, né? E levou tudo que tinha em Israel. Ele levou os livros, os homens sábios, leva tudo e leva muito mais coisas ali. Tudo que tem de interesse leva lá para a Babilônia, né? Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. Leva isso tudo para lá e vai tirar lições disso, vai aprender com isso. Por quê? Porque todo povo tem um conhecimento. E para mim fica a lição, ele está se aproveitando ali desse conhecimento e não ignorando, porque uns tacava fogo, como o outro ali usava, sei lá que falou ali, pegou coisa e tacou fogo pura e simplesmente ali nos altares pagãos, vamos dizer assim, não queria saber a história, o porquê daquilo. O Nabucodonosor não, ele pegou, opa, peraí, vou pegar isso aqui, vou levar para cá, vamos estudar isso aqui, vamos entender mais, né? Então eu também sou dessa parada de entender mais. Mas aí, com isso a gente acaba o livro de Reis, que leu de 1 a 25.
São quase 4 horas de vídeo ali, são 3 horas e 48 minutos, se eu não me engano, do Cid Moreira falando ali. É muito demorado, mas aí a gente resumiu aqui em poucas palavras, em poucos minutos, o que foi o livro de Reis, né? Qual a grande lição que fica para mim? Que guerras e vinganças existem, que a trapaça existe e que ela era comum nesses tempos e acredito que até agora. E que sim, tem um rei, que sim, tem os deuses, que sim, tem as pessoas que seguem ao rei e aos deuses, e que cada um acha que está certo ali no seu, na sua ideologia, no seu segmento, né? E não cabe a mim julgar, eu estou aqui sem julgamento, eu estou aqui observando, eu posso falar o que eu penso sobre a minha diretriz que eu estou seguindo até então, mas não julgando a dos outros, ok? É isso aí. Fechamos aqui então o livro de Reis. Esse, voltando só para relembrar, só um minuto. Esse é o nosso vídeo de número 59, o segundo livro de Reis. Lemos ele, ouvimos, melhor dizendo, de 1 a 25, para extrair os códigos da Bíblia. É isso aí, pessoal. Grande abraço, obrigado. Ficamos por aqui no dia 25/5/2024, na Rocinha. Isso aí, pessoal. Obrigado. Beijo. E olha a visão aí, ó. Ó. Na rede, tranquilo, sozinho. Sozinho não. Sempre com Deus. Porque Deus é bom o tempo todo. Deus é bom demais para nós. Tchau, tchau.